Vamos nos ficar de pé agora, mais uma vez, um pouquinho. Eu queria que você saísse do seu lugar, cumprimentasse aí o irmão, a irmã, se movimente, né, um pouquinho. Fale com aqueles irmãos que você não vê há algum tempo. Dê uma palavra para eles. Hoje é o primeiro domingo do mês. Amém? Nós passamos por um mês bem turbulento e esse próximo não vai ser muito diferente. Amém? Então, que nós possamos estar preparados. Amém. Amém? Agora, antes de sentar, você vai dar um glória a Deus bem forte. Dá um louvor bem forte para o Senhor, porque eu achei que vocês estão muito devagar hoje. Não deram quase glória a Deus durante o louvor, não deram um sorriso. Então, vamos espantar, né, o cansaço, o desânimo, a preguiça. Vamos dar uma glória bem forte ao Senhor. Vou contar de 1 até 3, amém? 1, 2, 3 e... Amém! Agora, né? Agora, quem estava por aqui já correu. Quem estava por aqui atrapalhando, amém? Amém, né? A alegria, ela deve estar presente em nossas vidas. E eu não quero, com isso, dizer que vocês estão tristes, nada disso. Mas é que às vezes a gente está cansado. A semana foi pesada, muitas das vezes, e chegamos no domingo assim meio, né, cabisbaixo, quietos. Mas aqui é o lugar onde a gente tem que chegar bem animado. Amém? Bem animado, conversando com os outros, cumprimentando e glorificando a Deus. Amém? Você pode sentar. E nós vamos, esse mês é o primeiro domingo, hoje é o dia, né, dos mortos, mas aqui só tem vivo, amém? Hoje é dia dos santos, né? Tem até uma brincadeira aí sobre o dia dos todos os santos, né? Mas hoje é o dia que nós nos reunimos para engrandecer aquele que vive para sempre, aquele que reina, aquele que nos deu a vida. E por isso nós devemos estar como vivos. Os vivos se movimentam, os vivos sorriem, os vivos dão glória a Deus, os vivos pulam. Amém? E aí, se você está vivo aí em Cristo Jesus, né, se manifeste ao longo deste culto, porque o Senhor está presente. Amém? Nada de ficar aí preocupado. Talvez você esteja preocupado, mas nesse momento entregue a sua preocupação ao Senhor. E incline a sua mente, o seu coração, apenas para ouvir o que Ele vai dizer a nós, amém? Então, esse mês nós estamos entrando num tema que é bem desafiador para nós. Esse ano, não sei se você percebeu, todos os meses nós temos temas que nos confrontam, que nos desafiam. Porque nós estamos num tema geral da nossa rede, que é identificados com Cristo. E para nós sermos identificados com Cristo, há temas que são confrontadores e que nós precisamos tratar. Amém? Nós precisamos nos alinhar para realmente estarmos identificados com Cristo. Quando alguém nos vê, possa dizer, realmente este aqui é um servo de Cristo. Essa mulher, este homem, esse jovem, essa criança tem características que estão presentes em Cristo. Não é porque você não vai ser reconhecido porque você disse que é crente, porque está escrito no teu carro lá, Deus é fiel, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não, porque as pessoas percebem nas suas atitudes que você é um cristão autêntico, aquele que realmente tem as marcas de Cristo. E uma das marcas de Cristo é a integridade. Amém? A integridade é uma das marcas de Cristo. Cristo manifestou a integridade conforme os princípios de Deus, conforme a palavra que Ele nos deixou para nos guiar. Foi assim que Ele manifestou a sua integridade.
E o que eu quero abordar hoje, como o primeiro domingo de costume, que a gente faz uma abordagem mais elucidativa, mas muitas das vezes teórica, até porque é necessário a gente ter os princípios, os fundamentos do ensino. Eu quero fazer essa abordagem da integridade com relação ao que a Bíblia diz sobre ela. O que é realmente que Deus deseja de nós como pessoas íntegras. E recomendo a vocês também que ao longo da semana, ao longo desse mês, leia o capítulo 11 de Provérbios, porque o capítulo 11 de Provérbios, ele vai tratar cada versículo, são 31 versículos que tratam sobre integridade. Amém? Então, que você também possa ler esse capítulo. E a integridade, ela é uma palavra usada com muita frequência para nós nos falarmos de alguém que faz o que é correto, não é? Uma pessoa que é honesta, geralmente a gente diz que também é íntegra. Uma pessoa que é confiável, que é digna. Mas é importante nós considerarmos o que a Bíblia diz sobre integridade. Amém, irmãos? Porque muitas vezes o que se diz por aí, no senso comum, ou também naquilo que você ouviu falar, ou que até intelectuais dizem, não é a mesma coisa que a Bíblia diz, que Deus diz. Então a gente precisa entender que a nossa fé ela está fundamentada não no conceito de integridade, mas na origem dela, na procedência, de onde ela vem. A integridade que nós nos baseamos é uma integridade que está refletida no próprio Deus, que é um atributo de Deus e é refletido na vida de Jesus quando ele caminhou nesta terra. Amém? E pôde também ser vista em muitos homens e mulheres de Deus, que já caminharam antes de nós, né? E que deixaram seus nomes escritos na história, por serem homens e mulheres íntegros. Essa integridade que revela que eles estavam firmados em Deus. Amém? Então, vamos ler o versículo de Jó 1:1. Jó capítulo 1 e versículo 1, que ele vai falar muito sobre essa integridade. Deus, ele, nas escrituras nós vamos ver muitos autores se referindo a pessoas que Deus considerava como íntegros. Um deles é Jó. Amém? E aí a gente consegue perceber a diferença desse senso comum, desse conceito comum do que é integridade e do que Deus fala e se refere quando ele diz que alguém é íntegro. Amém? Então Jó 1:1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o quê? Fazer o mal. Ele não só evitava o mal, ele evitava fazer o mal. Amém? Então, e em outras versões bíblicas, esse termo aí, íntegro, também ele é substituído por sincero. Talvez em alguma versão aí que você esteja, você vai ler que este homem era sincero, reto e temente a Deus. Né? Algumas versões vão dizer isso. E desviava-se do mal. Amém, irmãos? Então, eu quero que a gente entenda o que esse texto aí, quando Deus, né, se refere a Jó como um homem sincero, íntegro, reto, justo. Eu quero me deter nessa palavra aí, sincero, que ele vai dizer o significado. É uma palavra também grega, que tem lá no dicionário, eu não vou citar ela para vocês, porque eu preciso somente do significado, não quero que vocês decorem o que é uma palavra grega, né? Amém? Mas qual é a ideia? A ideia é ser testado pelo sol. Então, quando a gente vai verificar muitos estudos sobre, principalmente na questão geológica, na questão mineral, muitos produtos minerais, eles eram colocados no sol, para pegar um sol intenso, a fim de que as suas impurezas fossem reveladas, né? Hoje se usa não mais o sol, né? Mas se usa o quê? Altas temperaturas, né? Autoclaves,
para que isso seja revelado. Então, literalmente, qual é essa ideia? É julgar algo através da luz do sol para expor imperfeições. Então, a palavra, ela descrevia também metais que misturavam substâncias e líquidos desconhecidos. No Novo Testamento, esse sentido também, quando nós vamos ler lá em vários textos no Novo Testamento a respeito da integridade, esse sentido também é um sentido ético e é um sentido moral, isento de falsidades, isento de enganos, isento de motivos que precisam ser escondidos. Então, a integridade, ela também passa por essa via da moralidade, da inteireza de caráter, de um coração que não é oscilante, que não é dúbio, que não é inconstante, mas é inteiro em toda a sua maneira de agir. Amém? Que não é também falso, mas implica principalmente em ser um com Deus. Quando você vai ler também em outras definições da palavra integridade, ele vai vir dessa origem também do ser inteiro, do ser um. A gente não vai entrar nesse outro campo hoje. Tá? Então, o oposto de íntegro, nós vamos ver lá em Tiago 1:8. Abra aí a sua Bíblia. Em Tiago 1:8, que vai apresentar um texto a respeito de quem a palavra também considera o ser humano ou o homem contrário ou oposto a esta integridade. Então, quem é? Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui na minha versão diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, essa mente dividida, essa mente que é oscilante, esse coração que é um coração duvidoso, ele não tem integridade. É um coração inconstante em tudo o que faz. Não tem integridade. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Estão entendendo? A palavra do mês, ela é uma palavra confrontadora. Se prepare, porque hoje é só o esquenta. Depois, no resto do mês, Amém? Mas a gente precisa ser, muitas das vezes, sacudido. E olhar para isso, porque algumas vezes nos consideramos íntegros, mas não estamos sendo. Às vezes, o ser humano está nos considerando íntegro, mas a gente precisa entender que a integridade que nós estamos falando deve passar pelo crivo do ser humano. Algumas vezes nem passa, mas com certeza deve passar pelo crivo de Deus. Amém? Com relação à integridade, você pode até cair no crivo do homem, mas no crivo de Deus você precisa passar. Amém? Porque algumas coisas que o ser humano vai considerar que você seja íntegro ou perfeito, para Deus talvez você não seja. Então é importante nós estarmos alinhados com o que a palavra diz. Aí também quero ressaltar o que significa essa palavra inconstante. Porque a falta da integridade está presente em um coração que é inconstante, uma alma que é oscilante. Então, é uma dupla alma que diz a palavra. Significa alma instável, que balança entre uma coisa e outra, que tem um pensamento, de aquela pessoa que tudo para ela é mais ou menos certo, mais ou menos errado. Talvez Deus não se agrade, talvez sempre cheio também de dúvidas. Amém? Um coração que é duvidoso. Então, o inconstante age como se a sua moral fosse repartida em dois territórios, certo e errado, bom e mal. Então, parece improvável que alguém possua uma alma dupla, mas isso tem a ver com mente, caráter e sentido de como nós levamos as nossas vidas. Amém? Então, um exemplo bíblico, a gente não vamos muito longe, vamos falar de Davi, que teve por um momento
Um homem que era reconhecido como tendo um coração segundo, né, o coração de Deus. Por um momento ele agiu com uma mente dividida. Lembra do que eu falei no início, né? Essa integridade que nós estamos falando significa de você estar unido em Deus. E quem hoje nos une a Deus? Quem nos une a Deus? Em Cristo. Através de Cristo nós somos um. Agora em Deus somos um entre nós. E quem faz a liga aí é o Espírito Santo. Ele vai nutrindo para que isso não se dissolva. E havia a presença também do Espírito Santo sobre Davi, porque Davi foi chamado e ele recebeu uma porção. Ele recebeu a unção, mas num determinado momento ele agiu com o coração dobre, com uma alma dobre, né? Um coração oscilante. Ele foi capaz de mandar matar um homem para ficar com a mulher dele. Não é verdade? Aí, irmãos, eu quero também que você reflita friamente. O que você tem sido capaz de fazer para querer alcançar o que você deseja? Porque é onde mais nós somos, muitas das vezes, caímos na armadilha da vida, muitas das vezes de Satanás. Quando nós desejamos algo a todo custo e não interessa como é que nós vamos chegar até lá, né? E se você não passa pelo crivo de Deus, pela unidade que você tem com Deus, você e eu, nós seres humanos, somos capazes das maiores atrocidades. Davi foi capaz, né? Foi só ele, porque Davi... Não, irmãos, a gente precisa, né, olhar também para nós, com essa mesma lente aí, que nós olhamos para Davi, quando analisamos o que ele fez. Nós também devemos olhar para nós. Somos também seres humanos que nem ele. Amém? Então, ele planejou, né, a morte. Então, a integridade dele se foi. Naquele momento, ele se foi, a integridade dele. Toda a inteireza de coração que ele tinha, a verdade que ele vivia, já não existia mais. Porque ele, naquele momento, né, já não era mais um com Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós momentaneamente também vivemos situações que deixamos de ser um com Deus. E aí praticamos coisas, né, que nos afastam, nos distanciam e que demonstram a nossa falta de integridade. Então a Bíblia também nos revela, inclusive com a própria atitude que nós vemos de Davi logo depois do fato, quando ele, né, pelo profeta, ele tem revelado aquilo que ele fez, né, ele se arrepende profundamente. Então, o arrependimento, ele também traz de volta a integridade. O arrependimento, ele nos faz ligar-nos de novo a Deus. Amém? A nos tornar novamente um com Deus. Então, há uma grande lição aí para nós, né, sobre a integridade. Ela precisa ser mantida constante pelo nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós não podemos vacilar, nem oscilar na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Ele, irmãos. Ela não pode ser algo religioso, ela não pode ser, não é nem religioso, uma rotina religiosa, não pode ser algo meramente formal, mas deve ser algo como se nós buscássemos o próprio oxigênio para nossas vidas. Amém? Porque sem estarmos ligados a Deus, numa comunhão com Ele, nós somos colocados à mercê de nós mesmos. E a nossa natureza, ela é natureza maligna, né? Às vezes a gente não gosta de falar sobre isso, que nós temos uma natureza maligna, mas nós temos. A nossa natureza é maligna. Se tirar Jesus das nossas vidas e o parâmetro de Cristo, o que sobra? O que é que sobra? Né, irmãos? Então a gente precisa olhar assim, quebrar o nosso orgulho
de que achar que a gente é alguma coisa, porque a gente só é com Deus, né? Tira aí, só desliga momentaneamente a tua mente de Deus para ver o que tu é capaz de pensar e fazer, sim ou não? Não é verdade, irmãos? Por isso, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus constante, viva. Não podemos negligenciar essa comunhão. Amém? Porque nós poderemos ser um alvo muito vulnerável para, né, não para Satanás, não, para sermos totalmente destruídos. Amém? Então, olha, caso de Davi, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, a gente tinha uma brincadeira que a gente dizia assim: vacilou, dançou. Quem ouviu essa na juventude isso aí, né? Vacilou, dançou. E é isso, irmãos. Na vida é isso mesmo. Vacilou, você perde. Né? Você perde coisas que você construiu, muitas das vezes, por um longo tempo. Por isso, nós precisamos perseverar na nossa comunhão com Deus. Então, para o princípio bíblico, o significado bíblico para a integridade, não existe integridade fora do contexto de sermos um com Deus. Para você ser considerado por Deus alguém íntegro, você anda com Ele, você é reto, você está alinhado com Ele, com os princípios dele. Amém? Estão entendendo? Então, uma pessoa íntegra, ela não negocia a sua moral, ela não negocia o seu caráter sob qualquer circunstância ou hipótese alguma. Amém? Aí você vai ver, por exemplo, quando Daniel, e aí eu nem coloquei ele aqui na minha pregação, mas agora eu lembrei dele, Daniel, íntegro, ele foi jogado na cova dos leões porque fez alguma coisa de errado? Não, porque ele manteve a sua integridade para com o seu Deus. Ele tinha um compromisso de estar na presença de Deus pelo menos 3 vezes ao dia, orando, né? E quando veio uma lei, ele disse: eu vou continuar orando, eu vou continuar na presença do meu Deus. E ele foi jogado aonde? Então, muitas vezes você vai sofrer represálias por se manter íntegro na presença de Deus. E aí é a nossa escolha, né? Você quer garantir a sua vida, mas o Senhor diz que aquele que garante a sua vida vai perdê-la. Agora, aquele que não tem medo de perdê-la por amor a Deus, por se manter firme naquilo que acredita, vai encontrá-la melhor do que a perder. E aí, a decisão é nossa de acreditar, né, no que a Bíblia diz ou não. De ser uma mente que oscila ou de ser uma mente firme, que não duvida e tem convicção. E aí, junto com Provérbios 11, que eu disse para vocês lerem, leiam também Salmo 15, que tem tudo a ver com Provérbios 11. Amém? Próximo domingo vou perguntar se leram, hein, irmãos? Leiam aí. Amém? Anotem aí, leiam, porque são chaves para você andar em integridade. Andar em integridade é fácil? Não. Você viu aqui, né? Que Davi matou, depois perdeu o filho, passou um tempo sendo perseguido. Não é fácil, não. Depois Daniel foi jogado na cova dos leões, os 3 amigos lá foram jogados na fornalha. Paulo perdeu a cabeça. Andar em integridade custa caro, né? Amém? Mas nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Cristo. Então, outro exemplo também de integridade, nós podemos ver em José, né? Ele foi pressionado pela esposa, ele passou pela mesma situação, uma situação parecida com a de Davi, mas ele, né, se manteve íntegro, né? E por conta disso, ele parou aonde? No cárcere, né? Acusado injustamente de algo que ele não fez. Mas ele não foi oscilante. Ele foi constante. Ele permaneceu um com Deus.
e preferiu aceitar as dores, né, das consequências da sua obediência. Porque obedecer tem consequências. Algumas vezes boas, outras vezes aparentemente ruins. Amém? Não fica triste não, irmão. Dá um glória aí. Amém, Senhor. Amém. Eu vou conseguir. Diga assim. Então, diga-se também que depois das dores que José passou, olha, José foi vendido, ele tinha em média assim, uns 14, 15 anos. Quando ele assentou para governar, ele tinha cerca de 40 anos. Olha aí, pessoal. É muito tempo, não é não? Mas ele se manteve íntegro, firme, perseverante, crendo e na prisão. Ah, mas prof, lá na prisão, né, ele foi tratado a pão de ló. Não foi bem assim, né, irmãos? Então, assim, a gente precisa compreender que também a obediência, ela tem consequências que aparentemente poderão parecer humilhação, poderão parecer muitas das vezes sofrimento, né? Mas depois você vai colher o fruto da sua integridade. E é importante você entender que a integridade produz frutos. A integridade. Olha, vamos ler lá Provérbios 11:5. Olha o que diz Provérbios 11:5. Se alguém achou, pode ficar de pé e falar bem forte aí. Quem achou, lê aí na sua Bíblia. Amém? Olha aí. Esse texto é bem claro, né? A integridade é o quê? O guia, né? É aquele que dirige os passos do... Amém, irmão? E eu quero deixar um destaque aqui que perverso é todo aquele que não caminha com Deus. Não é aquele que vocês pensam que está matando por aí, que perverso. A gente só pensa que é aqueles que mataram lá, que fizeram aquilo no Rio de Janeiro, tudo perverso, né? Não, perverso na Bíblia é aquele que não anda com Deus. Amém, irmãos? Então, a integridade dirige os passos do justo. Vamos também aqui, vou considerar aqui 3 aspectos da integridade. Primeiro, a integridade, ela não negocia valores, ela age de acordo com os princípios de Deus. Amém? Você tem princípios de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente ministra aos domingos, às sextas-feiras, nós fazemos seminários, você participa de capacitações, tantas coisas, muito ensino que o Centro Cristão da Família já proporcionou a você. Mas você precisa pegar os princípios ali que você aprendeu e praticar. Manter eles, próximos de você. Porque como é que você não vai negociar a sua integridade, os seus valores, se você não conhece os princípios de Deus? Como? Vai ser, né? Quem não tem conhecimento, a palavra mesmo diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, quem são os princípios de Deus, o que Deus pensa, o que Ele deseja de mim, facilmente eu vou cair, né, numa coisa que é boa, mas que me distanciará de Deus, que roubará a minha integridade. Amém? Então José, ele não cedeu à sedução da esposa de Potifar, porque ele sabia que aquilo não era correto diante de Deus. Ele sabia. Então, há muitas situações que poderão nos testar em nossa integridade e que aparentemente pode não haver problema algum. Amém, irmãos? Eu já passei por várias situações que aparentemente não tinha problema nenhum. Alguém vinha me dizer, não tem nenhum problema, Cris, isso não tem problema nenhum. Eu falando, não, tu tem que fazer isso, porque não tem problema nenhum, tu ainda vai ganhar e tal, né? Tem toda a conversa. Eu dizia, não.
Agora mesmo, recentemente, eu tive uma situação e eu disse assim, não, realmente para você, que é meu superior, não tem problema nenhum. Para vocês aqui, que estão aqui junto comigo na mesma linha de comando, não tem problema nenhum. Mas para eu e o meu Deus tem muito problema. Então eu não vou poder fazer isso. Eu falei assim mesmo, numa banca lá de conversa de altas autoridades. Né? E eles entenderam, não, tudo bem, se você acha isso. Né? Agora, há umas 2 semanas, novamente, alguém me assediando com uma conversa. Olha, irmãos, que seria bom até, sabe? Mas conversei com meu marido pastor. Primeiro conversei com o marido, depois conversei com o pastor, depois orei, e muito. Mas a pessoa, eu disse os 3 não, para a pessoa entender que era não. E aí a pessoa depois ficou meio emburrada comigo. Estava emburrada, até quarta-feira estava meio emburrada comigo, porque, né, queria me convencer que aquilo que ela julgava que era correto para mim, mas não era. Não era quando a gente olhava para o futuro, para algo em Deus. Não é. Então, algumas vezes você vai perder até a amizade por ser íntegro. Talvez perca a posição no trabalho, a posição numa amizade, né? Mas aí você tem que decidir, você quer estar bem com Deus ou com os homens, né? Eu muitas vezes escolho estar bem sempre com Deus. Às vezes fico triste, né, porque as outras pessoas não entendem, às vezes são pessoas queridas e tudo, mas, né, eu quero estar bem com Deus. Amém, irmãos? Então eu aconselho você também sempre a estar bem com Deus e preservar a sua integridade com Ele. Eu trouxe aqui um texto de Martin Luther King Jr., que ele disse certa vez o seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em momentos de controvérsias e desafios. Amém? Então é na hora do confronto, na hora das controvérsias, nos momentos difíceis, que a sua integridade, a minha integridade vai ser manifesta. Amém? Lembra que eu falei no início que a pureza, né, e a integridade tem a ver com a pureza, com a inteireza, ela é testada no calor do sol, naquele sol bem forte, e hoje no fogo, né, e algumas vezes no fogo. Então vão ser nos momentos difíceis, não vão ser nos momentos fáceis, vão ser nos momentos desafiadores que a nossa integridade é testada. E aí eu quero só fazer um comentário assim rápido. Se chegasse com você uma jovem ou um jovem, né, aflitos, né, tiveram uma noite de amor, uns 2, 3 dias atrás, um amor quente, não eram casados, e aí vem até você, serva de Deus, alguém que, e vem, eu estava aflito porque eles tiveram essa relação, mas eles querem continuar porque gostaram, né? Gostaram. A preocupação deles é apenas o quê? Não engravidar. Aí qual seria o teu conselho para a pessoa? Como é que você daria esse conselho? Tem 2 respostas aí, né? Uma resposta segundo o coração de Deus e uma resposta segundo, né, o conceito humano. Qual é que você escolheria? Entendeu? Então, essas situações é só para trazer aqui para você situações que nós vamos vivendo no dia a dia. E se você está unido com Deus, qual é a tua resposta? Prof, mas não tem nada a ver. Se eu orientasse assim, não tem nada a ver. Irmãos, a gente está falando aqui de integridade com Deus. Você não pode pensar uma coisa, falar uma coisa, dizer que você serve a Deus e praticar outra, aconselhar os outros de forma diferente daquilo que você crê. Amém? Isso aqui é só um exemplo bem simplório, né, de situações
que acontecem. E o que você vai dizer? Hein? O que você vai dizer? Eles querem continuar ficando. Eu não estou preocupado se está errado ou não. Eles só estão com medo de engravidar. Aí o que você responderia? Você falaria a verdade? Qual é a verdade? Segundo o princípio de Deus. Qual é a verdade? O que é que você diria? O que é que você apresentaria para esse casal aí? Apresentaria o propósito de Deus para um namoro, um casamento? Ou você relativizaria e daria uma camisinha anticoncepcional? Ei, irmãos? Deu tilt aí na mente? Né, irmãos? Então são coisas assim práticas da nossa vida que confrontam aquilo que você acredita, a tua fé e o propósito, né, que Deus tem para o ser humano. Então é importante nós compreendermos. Isso aqui é um exemplo bem simplório, né, irmãos? Mas olha o que Deus diz lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 18:13. Coloca aí, por favor. Olha o que diz: permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Amém? Permanecer inculpável também tem a ver com que conselhos nós estamos dando às pessoas. Com que modo de vida nós estamos também oferecendo às pessoas que não conhecem a Deus, né? Que talvez num momento como esse é um momento de nós mostrarmos a verdade e nós perdemos relativizando. Então, nós também temos que ser perfeitos em toda a nossa maneira de agir, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de proceder, no nosso falar. Amém, irmãos? O tópico 2 aqui, né? Lembrando lá o primeiro tópico que a gente falou: integridade não negocia valores, mas age conforme os princípios de Deus. Amém? Se você pode dizer assim, mas isso é muito difícil. Não, mas você não é o povo de Deus. Todo povo tem normas e regras para viver. Amém? Tem valores, tem cultura. Então, se você e eu somos povo de Deus, porque estamos misturando a nossa cultura, as nossas normas, aquilo que acreditamos com outros valores. Amém? Aí nós precisamos realmente passar pelo calor do fogo, pelo calor do sol, para que sejam vistas verdadeiramente as nossas obras. Amém? Então, o tópico 2, a integridade, ela tem como alvo implicações eternas e não apenas momentâneas. Aquilo que quando você abre mão da sua integridade, o alvo são consequências eternas muitas das vezes. Amém? São consequências, às vezes, para a família. De Davi, teve muitas consequências aquele ato dele para a família dele. Amém, irmãos? Por isso o Senhor nos adverte, você vai ler na Bíblia, se você for pesquisar, tem muitos versículos sobre integridade. Sobre ser verdadeiro, né? Sobre fazer as coisas conforme os princípios de Deus, porque são implicações eternas. Não apenas neste momento. Às vezes você pode até maquiar agora, resolver aparentemente, mas assim como a integridade tem frutos, a falta de integridade também. E não são bons frutos. Tá? Então, ser íntegro é andar em direção ao alvo eterno. Ter a consequência de que suas ações não são vãs, mas têm implicações que estão para além dessa vida terrena. Amém, irmãos? Ser íntegro proporciona paz no coração e uma consciência tranquila. Vamos ler lá Isaías 26:3. Agora eu queria que alguém se levantasse aí para ler esse texto de Isaías 26:3.
Quem achou? Amém? Olha aí, bem claro, né, esse texto. O Senhor guardará aquele cuja mente, o coração estão em Cristo, confiante em Cristo, confiante em Deus. Aqui, na outra versão diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Amém, irmãos? Então, é importante nós entendermos que a integridade, ela está ligada intimamente à confiança em Deus, à fé. Domingo passado nós tivemos uma palavra aqui muito também confrontadora, forte, sobre a fé. Não é? E essa fé, essa confiança em Deus faz com que nós não mudemos, não oscilemos, não tenhamos dúvida. E ela precisa estar firme. Então, atravessar dificuldades financeiras e não aceitar uma proposta fraudulenta no seu trabalho, não ganhar um dinheirinho extra, né, porque o negócio está apertado lá em casa, né, entregar um objeto que alguém esqueceu valioso, quem será? Mas eu sei quem é o dono, mas ele não sabe nem por onde ele deixou. Amém, irmãos? Não aceitar suborno. Às vezes não foi um suborno, foi só um agrado. Olha, eu sou servidora pública, né? Servidor público tem a lei e tal. Eu tenho uma disciplina pessoal. Eu não aceito onde eu vou. Eu trabalho com agricultor familiar, com as pessoas. Então, eles querem dar coisas para nós. Eu não aceito. Tem vezes que, às vezes, como a gente não aceita, outro dia eu cheguei com um pedaço desse tamanho de cana lá em casa. Né? O Fabrício até penou para cortar a cana, né, Fabrício? Porque o senhor não teve jeito, ele jogou no meu colo assim, não, doutora, leve, doutora. Mas, por quê, irmãos? São pessoas simples, que depois vão, talvez, achar que a gente está fazendo o serviço por conta daquele agrado. Entendeu? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? E aí, às vezes, tem pessoas que se acostumam, vão lá, já faz a sexta da semana, né? Há essas situações. Cada um, né? Como dizia a minha mãe, tu não é todo mundo. Eu digo a mesma coisa com meu filho, tu não é todo mundo, né? Você é você. E nós temos um Deus a quem nós honramos e glorificamos. Então, nós não precisamos fazer o que todos fazem. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. Eu estou abordando coisas, irmãos, que são coisas práticas do dia a dia e que às vezes a gente faz e a nossa consciência assim, está tão cauterizada que a gente não percebe que está fazendo algo que vai contra a integridade. Amém? Amém? Então, devolve o objeto, que deixaram na tua mesa. Devolve a caneta, aquela caneta bonita. Se esquecer o bique, tu devolve. Mas quando é aquela caneta bonita, você não devolve. Devolve, irmão, devolve. Não é verdade? Não trair o cônjuge. Isso tem a ver com integridade, viu, irmãos? Não trair o cônjuge, não mentir. Reconhecer um erro e se reconciliar com Deus, perseverando em não pecar. Tudo isso são exemplos de integridade. Amém? Então, irmãos, para nós é maravilhoso, não sei você, mas é maravilhoso chegar ao final do dia, dormir e acordar em paz, se esforçando para ser um com Deus. É um esforço. Ao longo do dia, você vai se esforçar para ser um com Deus, porque vão vir muitas situações para te testar e para te separar dessa comunhão, dessa integridade. Amém? E aí são coisas que, porque quando são coisas com aquele formato de religioso ou de crente, né, a gente rápido repele, mas quando é uma coisa que não tem essa caricatura, aí a gente
se confunde, sim ou não? Então, temos que pedir ao Espírito Santo que nos mantenha alerta. E é a comunhão com Ele que vai fazer com que você esteja alerta, sabendo identificar e discernir todas as situações que você estiver vivendo. Amém, irmãos? O tópico 3 aqui que eu quero também falar para você, não vão esquecer, o primeiro, primeiro, integridade não negocia valores, mas age conforme os princípios de Deus. A integridade tem como alvo implicações eternas e não momentâneas. Você sabe que se você erra agora, você vai, ter implicações futuras. E 3, a integridade, ela não é fundamentada em álibis. Que isso? É quando a gente diz, num país como o nosso, que todo mundo é corrupto, não tem nenhum problema aceitar um suborno. Já ouviram isso, irmãos? Todo mundo faz isso. Já ouviram também isso? Mas todo mundo faz. Não é? Então, trair por quê? Eu fui traído, se eu fui traído, eu também posso trair. Quem já ouviu esse álibi? Não é? Todo mundo cola na prova, eu também vou colar. Nesse aí, todo mundo vai pedir perdão. Quem não colou, atira a primeira pedra. Vai dar pedrada? Ela, Clóvis, olha, Clóvis, vai dar pedrada em quem colou, hein, pessoal? Então, enganar. Eu engano porque eu também fui enganado. Quem já ouviu isso? Né? Então, são maneiras, todas essas justificativas que você vai escutar em determinadas situações que nós não devemos entrar nelas. Você vai ouvir justificativas como essa, que são álibis, para aliviar a consciência. Né? Para aliviar a consciência e justificar o erro. O ser humano, ele tem essa capacidade de cometer um erro, de fazer algo e ficar ali na sua mente mesmo, já planejando, justificar o que ele fez, sim ou não? É só na minha mente que acontece isso? Bem, a mente que não está submissa a Cristo, se você desligar um pouquinho, a sua mente vai, justificar aquilo que você fez de errado, te convencer de que não foi errado, e você vai falar para os outros que não foi. Integridade, a sua falta de caráter, a sua falta de dignidade, porque isso também implica na falta de dignidade. Então, a verdade é que cada um de nós dará contas dos atos que comete diante de Deus, individualmente. Amém? Vamos ler Romanos 14, 12. E eu queria que alguém aí levantasse também para ler o Romanos 14, 12, e os meninos colocam lá no telão Mateus 12, 36 e 37. Romanos 14, 12. Amém? Assim, cada um de nós prestará o quê? Não, falem alto, porque vocês ficaram assim falando para dentro. Assim, cada um de nós o quê? Prestará contas. Olha aí as contabilistas, aí, aqueles que trabalham na área financeira da contabilidade. O que é prestar conta? Tintim por tintim, não perdoar um centavo, não é verdade? E não é só isso, o centavo tem que ir para o lugar certo, que era a origem e procedência, não pode, senão devolve a conta, e tu tem que pagar, não é verdade?
Nas contas públicas é assim, se não bater tudinho, a gente pode ter feito o serviço. Se metimos uma nota com uma procedência incorreta, devolve tudo, tem que pagar tudo de volta. Não interessa aquelas notas não, se elas não tiverem íntegras naquela prestação de contas. Amém? Então, nós vamos prestar contas a quem? Para o pastor que a gente vai prestar contas? Para a pastora, irmãos? Para quem é? Para Deus. Está escrito. Aí, se tu não quiser acreditar, não posso fazer nada, né? Está escrito. Eu também vou prestar contas. Todos nós. Amém? E é cada um por si e Deus por todos. Viu? Cada um por si. Amém? Né? Cada um por si. Deus por todos só aqui, por enquanto, na terra. Depois, não tem mais jeito. Amém? Então, Mateus 12, bora ler aí, Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Esse aqui é mais forte ainda, irmãos. Lá ele diz aqui, nós vamos prestar conta, né, de tudo. Aí não entra em detalhes, né? Lá não entra em detalhes. Aqui, Jesus está falando nos mínimos detalhes. Viu, irmão? Ele vai dizer o quê? 36, volta aí, irmão, não estou com pressa. Olha, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Palavra inútil aqui, quando a gente vai se aprofundar, são as palavras que não têm nenhum alinhamento com os princípios de Deus. Entendeu? É palavra inútil. Não é só os xingamentos. Né? A gente diz, xingamento é palavra torpe, né? E já vai outras coisas. Mas é importante nós entendermos que tudo aquilo que está desalinhado aos princípios de Deus são palavras inúteis. Tá? Pode passar. 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Irmã, quem vai te condenar é o que tu mesmo está dizendo ou que está deixando de dizer. Amém? Passe aí. É só esses dois, né? Não, é só esses dois mesmo. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos como a integridade é algo muito valioso. E muitas vezes nós estamos sendo negligentes com a nossa forma de viver. Como procedemos, como falamos, como agimos, as decisões que tomamos, os negócios que nos envolvemos. Então nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, vivendo em comunhão com Ele, perguntando sobre todas as coisas que nos envolvem, para que nós não possamos perder a nossa integridade e cometer algo que vamos prestar contas de tudo, não é? De tudo. Amém? Então, nós temos problemas, a nossa vida pode ser difícil, pode ser dolorosa, assim como foi a vida de José, de Jó, de Davi, não é? Mas não adianta culpar ninguém pelos problemas. O apóstolo sempre está pregando aqui sobre isso. É você que foi você que causou o problema, de você também vai sair a solução do problema. Amém? Mas você precisa se concentrar, né, nas razões para você viver bem, apesar das situações adversas. Porque no mundo nós teremos tribulações. Nós já vamos ter tribulações. Tu não precisa causar mais problema, nem eu preciso causar mais problema para mim. Porque a gente já vai ter os problemas do mundo. Amém? Então nós precisamos, né, olhar para o Evangelho como um meio que Deus providenciou para nos trazer esperança. Esperança aos aflitos, é o meio para dar esperança aos perdidos de toda sorte, né? Porque é em Cristo que nós encontramos descanso, esperança, certeza. É no Senhor que você encontra, né, todas essas coisas. É em Cristo que as mágoas se desfazem,
O passado de decepção se transforma em um futuro de paz. Amém? É em Cristo. Não tem outro caminho. Então, estas são promessas que se cumprem na vida daqueles que recebem a Cristo de coração e permanecem nele. A permanência, a perseverança revela a tua integridade. Revela a minha integridade. É uma transformação interior que o mundo muitas vezes não compreende. Não vai compreender quando você dizer não para uma oportunidade que parece ser maravilhosa. Mas que você sabe que Deus não quer que você entre naquela porta. Aí você vai ouvir muita gente falando, mas tu é besta, que é isso? Não sei o que. As pessoas vão entender diferente. Mas você precisa ter convicção em Cristo. Você precisa ser íntegro com Deus, saber para onde Ele está te levando, qual o propósito dEle para a sua vida nesta terra. Amém? Então, com a vida fundamentada no Evangelho, a integridade se transforma em alicerce da vida. Vamos ler Efésios 4, 28 ao 32. Efésios 4, 28 ao 32. Quem achou aí primeiro? Pode levantar e ler. Continua. Até o 32. Amém? Esse texto aí é forte, mas é de integridade. Aquele que roubava, não roube mais. Né? Aquele que fazia alguma coisa, não faça mais. Nenhuma palavra, ainda diz assim, não roube, vai trabalhar, rapaz. Não é? Vai trabalhar e... Para que vou trabalhar também? Para eu ter com que também ajudar outros. Não é só trabalhar para minha própria, meu próprio sustento, mas para também ter a possibilidade de ajudar outros, de proporcionar a outros que estiverem em necessidade. Não saia da sua boca a palavra torpe. Né? Não briga, pare com as gritarias. Aí vem um conselho aí bem claro, irmãos. Não é? Só não faz se não quiser. Não é? Cuidado com a ira, né, que cega, a ira que faz com que a gente às vezes façam coisas erradas. Então, há uma advertência bem forte aí, do 28 ao 32, para que nós guardemos a integridade. Seja na nossa família, nos nossos amigos, nos meios onde estamos envolvidos. Amém, irmãos? Então, é importante. Se eu fundamento a minha vida no Evangelho, a integridade vai transformar a minha vida. Ela vai ser um alicerce da minha vida. Então, nós estamos falando até aqui de um conceito bíblico de integridade, que é o que nós devemos viver como servos de Deus, como povo de Deus. O teu relacionamento, o meu relacionamento direto com Deus vai proporcionar que essa integridade de Deus ela seja manifesta na minha vida. Ou então, é impossível você ter a integridade de Deus, ser íntegro diante de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Você pode até ser íntegro, pode haver pessoas íntegras, mas num conceito humano de integridade e não num conceito que Deus está requerendo daqueles que o amam, daqueles que confiam nele. Amém? Então, sem nós sermos ser íntegro. E aí você vai perguntar, quer dizer que
sem ser um com Deus não seria impossível? Seria possível, mas conforme os moldes e padrões humanos, fazendo aquilo que se considera correto. Né? Por exemplo, um ateu, né? Uma pessoa que não tem um gnóstico, outros que têm qualquer outro tipo de relação que não seja com Deus, podem ser íntegros. Sim ou não? Quem conhece? Eu conheço vários que são, no conceito humano da palavra de integridade, até mais íntegros do que aqueles que se dizem cristãos. Não é? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de integridade aos olhos do mundo, no agir das suas relações sociais. Essa integridade que nós estamos a ver com os princípios de Deus, que vai também refletir em todas as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, as nossas relações com nós mesmos. Amém? Então, ele estará sendo íntegro segundo apenas um conceito popular e puramente terreno. Muito do que vivemos neste século é construído sobre o alicerce da linguagem, uma linguagem carregada de cultura e intenções. Vamos ler Provérbios 11, 20 e em seguida Tito 2, 7. Provérbios 11, 20. Quem achou por aí? Quem achou pode ficar de pé e ler. Muito bem. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Amém? Olha o que diz Tito 2,7. Pode colocar também Tito 2,7. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Esse, inclusive, Tito 2,7. Tito 2,7 é o texto do mês. É o nosso texto bíblico do mês. Né? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Tido com integridade também e com seriedade. Amém, irmãos? E deve ser lido no seu modo de vida. Amém? Quando você disser uma coisa, alguém vai olhar e dizer, realmente o procedimento da Renata é daquela forma que ela diz. Quando ela crê, como ela fala, né? Não é alguém oscilante, mas é alguém que é sempre da mesma maneira, age com a mesma firmeza, age com a mesma convicção. Amém, irmãos? Então, precisamos ter isso bem entendido. E aí, para finalizar, vamos... Nós somos humanos como Jó, como José, mas se nós trazemos a marca de Cristo, nossas atitudes e nossas palavras não podem se contradizer. Amém? Olha a palavra inútil. Quando é que ela se torna uma palavra inútil também? Quando eu digo uma coisa e procedo de outra maneira. E aí o meu agir é incoerente com o meu falar. Não podemos ser assim. Nós temos a marca de Cristo. Quantas vezes, por situações muito mais simples, optamos por nos adequar ao pensamento e às atitudes que nos rendem mais apreço ou mais valia perante os outros, deixando a integridade de lado? É tempo de reavaliar nossos posicionamentos. É tempo de cultivar a marca de Cristo em nós, a integridade em tudo que somos e fazemos. A mensagem em Apocalipse, a igreja de Sardes, é mais do que atual. E aí a gente vai finalizar com esse texto que está lá em Apocalipse 3, de 1 a 3. Coloque aí, por favor.
Apocalipse 3, 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Pode passar. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Amém? Então aqui uma advertência, para que nós que ouvimos a palavra, que ouvimos a verdade, que temos sendo instruídos no conhecimento de Deus, possamos preservar essas coisas, nos arrepender daquilo que temos sido negligente, naquilo que nós temos negociado a nossa integridade, e possamos ouvir, vigiar, porque senão, e o Senhor vem e Ele virá como um ladrão, e nós poderemos não ser achados íntegros. Amém? Então, a integridade, ela custa caro, mas a integridade sustentada pela intimidade com Deus pode nos levar à verdadeira felicidade. Amém? Você pode, no seu lugar mesmo, curvar suas cabeças. E essa palavra, ela é para nos fazer refletir como nós estamos procedendo nas coisas mais simples, as coisas mais complexas das nossas vidas. E hoje, que é o primeiro domingo deste mês, nós temos a oportunidade também de refletir, considerar como estão os nossos caminhos e podermos pedir perdão ao Senhor. Porque o arrependimento, ele é o tapete que nos conduzirá a essa integridade. Então, se você, aí no seu lugar, se Deus já falou com você, o Espírito Santo já está aí tocando na sua vida, por tantas situações, ainda estamos por aqui, na vida terrena. E na vida terrena é quando temos a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos para Deus, corrigir os nossos caminhos e seguir diante dEle. Então, que você possa, nesse momento agora, abrir o seu coração para o Senhor. Nós vamos deixar aqui alguns minutos para que você possa falar com o Senhor, falar com o Espírito Santo, pedir perdão, se arrepender talvez de algo que você disse, de algo que você procedeu, de algo que você já fez, que fez com que você se afastasse de Deus, perdesse a sua comunhão com Ele, perdesse esta integridade. Mas aqui neste momento, no lugar santíssimo, no lugar onde Ele estabelece a sua presença no meio do seu povo, você pode ser reconciliado novamente. A reconciliação, ela está aberta para todos aqueles que confessam onde caíram, ajustam os seus caminhos e seguem confiantes no Senhor. Ora, mandará chorar, Senhor Deus amado, eu oro agora, Senhor, por cada um de nós, Senhor, que nós possamos ter as nossas mentes agora, Senhor, convertidas a esta palavra, Senhor. Que esta palavra tenha um efeito nas nossas vidas reparador, um efeito, Senhor, transformador. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, convictos de que precisamos corrigir e já estamos corrigindo agora, Senhor, o nosso caminho. Senhor, que nós possamos ser encontrados, Senhor, pelo justificador fiel das nossas almas, encontrar em Ti, Senhor, a misericórdia, porque Tu és fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor.
Que cada um aqui, Pai, que possa estar frágil na área da integridade, com tantas situações que possam, consciente ou inconscientemente, ter sido praticadas, e, Senhor Deus, quebrou ou arranhou esta comunhão contigo, que neste momento teu Espírito, Senhor, agora possa, Senhor, nos guiar a toda a verdade, trazer, Senhor, a direção naquilo que precisa ser corrigido, consertado, Pai, e que nós possamos ser feitos novamente um contigo, Senhor. Nos faz novamente ser um contigo, Senhor. Conserta agora, Senhor, o vaso. Senhor, ajusta este vaso, Pai. Vem, Senhor, nos auxiliar nas nossas fraquezas, Senhor. Naquilo que somos fracos, naquilo que de repente, quando pensamos que estamos fortes, vacilamos, Senhor. Nos fortalece esta noite, Pai. E nos dá, Senhor Deus, ânimo para buscar a Tua presença continuamente. Porque sem a Tua presença, Senhor, nós somos altamente vulneráveis, Senhor, a cair, altamente vulneráveis a errar, altamente vulneráveis, Senhor, a todas as ciladas do maligno. Ó Deus, nos auxilia, Senhor, nesta jornada, Pai. É isso que eu oro esta noite, ó Senhor. Que a integridade, ela seja uma marca nas nossas vidas, assim como foi na vida de Cristo, assim como foi na vida de José, na vida de Daniel e na vida de tantos homens e mulheres que já percorreram esta terra, Senhor. Todos eles eram seres humanos como nós também, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, mas que não abriram mão da Tua presença, não abriram mão, Senhor, dos Teus princípios, da Tua verdade. Que nós também, Pai, possamos ser achados por Ti como homens e mulheres agradáveis a Ti, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que Te servem com todo o seu coração, com toda a sua mente. Uma mente firme, uma mente que não é duvidosa, uma mente que não é enganosa, uma mente que não é dobre, mas uma mente firme, uma alma firme em Ti, Senhor. Ora mandarashuri andereias. Ora mandarasura maramaraias. Oh, Senhor. Vem nos auxiliar, Senhor, e vem nos fortalecer. Que este mês, Senhor, que nós temos como tema a integridade, ele seja um mês, Senhor, em que nós veremos, Senhor, as nossas vidas transformadas em muitas áreas que precisam ser reparadas, Senhor. E hoje é apenas, Senhor, o começo daquilo que Tu tens para nós nestes dias, Senhor. Ó Deus amado, eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Se há também alguém que precisa, Senhor, Te encontrar, alguém que deseja se reconciliar contigo nesta noite, Pai, eu convido agora que venha à frente. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, se você talvez, após esta palavra, viu que a sua comunhão com Deus, ela está tão distante daquilo que deveria ser, mas o Senhor, Ele é um Deus que dá sempre mais uma oportunidade. Ele é um Deus de esperança, de amor. Ele é um Deus que nos envolve com o seu amor e que deseja que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Este é o propósito dele. E enquanto nós estivermos aqui, tendo a oportunidade de ouvir, de estar na sua presença, Ele também é fiel e justo para nos perdoar, para nos envolver com o seu amor, para sarar todas as feridas, para curar todas as dores e para nos fortalecer em tudo aquilo que nós precisamos vencer e prosseguir nesta jornada. Nós vamos cantar um louvor, enquanto, se você quiser, também uma oração. Talvez esteja difícil para você. Se você está aqui, quer se reconciliar, se você quer também se entregar a Cristo, ou se você precisa de uma oração nessa área,
para que o Senhor te fortaleça, você pode vir aqui à frente, enquanto nós cantamos este louvor. Você pode vir e nós vamos orar por você. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor, que ela encontre repouso, Senhor, nos corações, que ela, Senhor, faça a obra para a qual ela foi lançada, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, esta noite. Abençoamos cada irmão, cada irmã, Senhor, e declaramos, Senhor, sobre as suas vidas, que o teu Espírito, Senhor, possa guiá-los, que o teu Espírito, Senhor, possa fortalecê-los ao longo, Senhor, destes dias, e que eles possam estar com os seus olhos firmados em Ti, convictos em Ti, Senhor. Que não, seus corações não sejam corações oscilantes, nem que titubeiem entre pensamentos e nem que variem, Senhor, com a dúvida, mas que permaneçam, Senhor, convictos e íntegros diante de Ti, Senhor. Ó Deus, manifestamos.